todos e todas. Fico muito feliz em poder conversar com o grupo, principalmente no que tange essa semana de educação para a vida, que a gente tem a possibilidade de sentar e pensar sobre alguns temas que atravessam a nossa escola e também a nossa própria vida e como esses aspectos estão relacionados. Então, bom estar aqui com vocês. Como é que vocês estão, gente? Dormiram bem? Tomaram café? Com sono? E aí, assim, conversando com o pessoal da equipe gestora, a gente trocando umas ideias, nós chegamos na questão de pensarmos como a ideia de memória está associada à noção de infância e como esses temas estão vinculados e, fundamentalmente, como isso afeta o nosso trabalho também, né? Além de, vamos dizer assim, de quem nós somos, o que fazemos, que são questões que são bem vinculadas. Antes de começarmos a derivar juntos, porque a ideia também é que não seja um monólogo, tá, gente? A ideia é que a gente converse, troque e se escute e compartilhe mesmo. Então, antes de começarmos nessa dinâmica, nesse movimento, eu tenho um pedido para vocês. Eu juro que não é mais um formulário. Tá? Não é formulário, mas é um teste de atenção. Como é que está a atenção de vocês? Então, a ideia é que... Alguém já fez esse teste aqui? Não? Tá, como é que funciona? Tem 2 times de basquete, um está caracterizado com a roupa preta, o outro está com a roupa branca, e a ideia é contar quantos passes de bola ocorre entre o time com a roupa branca. Beleza? Então vamos lá. Podemos? Podemos. Tá todo mundo vendo? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Vocês viram o urso dançando moonwalker? Vocês viram o urso dançando moonwalker? Um urso dançando moonwalker. Meu Deus. Vocês não viram? Não. Querem que volte? Sim. Tá, vamos. Porque a gente estava concentrado, eu estava concentrado. Era essa a proposta, verdade. Tá, vamos ver de novo, gente. Deixa eu tirar esse mouse. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Todo mundo viu dessa vez? Acho que... E aí, gente? Dá para extrair muita coisa dessa mera campanha. Atenção seletiva, né? Quando
Nosso olhar está direcionado para uma determinada questão, e aí acaba que às vezes nós perdemos muito do que está acontecendo em volta. E assim, se a gente parar para pensar, vocês são professoras, professores, inclusive o tempo de vocês é ouro, sempre falo isso, porque de fato é uma profissão extremamente exigente em termos de dedicação, planejamento, atenção para com cada criança, atenção para com o planejamento, com os objetivos e com a própria vida, né? Vocês não são só professores, mas tem outros universos aí que estão no âmbito do cuidado de cada um, né? Família, relacionamentos, estudos, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí acaba que muitas vezes a nossa atenção, ela, devido à nossa correria, é direcionada a esse caos cotidiano, a esse apagar de incêndios que cada dia nos coloca. E aí, muitas vezes, o que acontece é justamente que prestamos muita atenção nessas demandas de natureza imediata. Atenção nessas demandas de natureza imediata e esquecemos que, por vezes, existe um pano de fundo no qual todos esses eventos ocorrem, que é a nossa história, que é a nossa memória, que é aquilo que a gente representa para nós e também para o outro invariavelmente. Então, assim, o que acontece? A memória, quando a gente se propõe a pensar a memória, o primeiro movimento, assim, seria de entender que ela é inescapável. Ela é inescapável ainda que a gente tente, vamos dizer assim, construir a nossa história, resolvendo pepinos, apagando incêndios. Existe um pano de fundo no qual isso ocorre, que tem a ver com o passado de cada um, que tem a ver com o presente de cada um e com as perspectivas de futuro. Então, qual que é a ideia da gente começar a pensar a memória hoje? É que ela está ali. A primeira questão é reconhecer. Assim como o urso estava ali no meio do vídeo, a memória está em nós. A partir do que, afinal? Como a gente decide, o que a gente pensa, como a gente age, como a gente fala, como a gente vive. A memória, ela vai influenciar as nossas decisões, as nossas emoções e como nós interpretamos a realidade, a partir do que a gente tem dentro dessa estrutura que a gente está chamando de memória, tá? Só que muitas vezes a gente nem se dá conta de que muito do que nós somos, muito do que nós fazemos está vinculado a essa noção. E se dá conta, talvez não demos devida importância. Gente, quem quiser trocar também, né? Enfim. E aí, beleza. Nessa ideia de pensarmos sobre a memória, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, e pensamos que a memória funciona mais ou menos como um espelho. A memória é um espelho de uma realidade de outrora. Então, sei lá, eu lembro exatamente do conjunto de xícaras marronzinhos da casa da minha avó, aquele de vidro. Acho que é muito caricato de vó, da mãe, da avó. A gente tem memórias muito vívidas sobre nossas experiências, só que muitas vezes a gente pensa que essas memórias, elas são uma tradução transparente, cristalina da realidade. A gente pensa que elas funcionam como um espelho, como se a gente conseguisse representar exatamente o que aconteceu. Mas, pelo menos assim, no âmbito da psicologia, a gente não entende que a memória funciona assim. A memória, ela funciona muito mais como um filtro. Cada um tem mecanismos específicos de filtragem da própria realidade. E então, assim, se a gente parar para pensar, aquilo que a gente lembra, como a gente fala sobre o nosso passado, como a gente fala sobre nós mesmos, sobre a nossa família, sobre o que nos aconteceu, tem muito a ver com quem nós somos. Porque esse filtro é o que vai diferenciar, por exemplo, uma coisa que você e seu irmão viveram, sei lá, um momento de família, cada um vai trazer de um jeito. Não existe um espelho fidedigno da realidade. Isso implica em pensarmos como esses filtros que nós carregamos, que nós somos, nos tocam, em última análise, nos tocam ao outro. Então, basicamente, qual que é a ideia? Nós somos aquilo que recordamos. E isso nem sempre é simples, gente. E nem toda memória é boa, né? Algumas memórias aí funcionam como
verdadeiros fantasmas na nossa subjetividade ali, elas atravessam, aí vem em sonhos, vem em momentos que você não está esperando, né, o que a gente costuma chamar de lembranças automáticas. Então, assim, que lugar que a gente está dando para refletir sobre a memória, tendo em vista que é a memória que nos constitui? A ideia desse momento hoje é que a gente tenha uma sensibilidade para essa questão. Outra questão também é que esse filtro que nós somos para com a realidade pode ser que dê a entender que nós somos soberanos sobre nós mesmos, autônomos, nós interpretamos e olhamos para a vida a partir do nosso lugar, mas ao mesmo tempo, pelo menos assim, a literatura da psicologia vai dizer o seguinte, que existe uma relação de interdependência entre o que nós projetamos e criamos e elaboramos e representamos de nós mesmos e o mundo. O que isso significa? Já aconteceu com vocês, aqui não sei, talvez tenha acontecido com alguém, de que, sei lá, vocês estão andando na rua, estão fazendo alguma coisa, nada a ver, aí, pau, invadido por uma memória. Do nada, do nadão. Tipo, caraca, qual que é o meu problema? Por que eu tô pensando nisso agora? Eu tô, sei lá, comprando verdura. Já aconteceu? Ou, por exemplo, vocês estão em um determinado lugar e passa alguém com um perfume específico, aí você lembra, nossa, você quer o perfume do meu ex que eu odiava, aí vem toda aquela... Então, assim, ao mesmo tempo em que a memória ela é cultivada, construída, cuidada por nós somos invadidos pelo mundo, porque nós somos seres sensíveis, né? E alguns negam isso, negam a própria sensibilidade, mas nós somos seres extremamente sensíveis a tudo aquilo que não é necessariamente nós mesmos, ao som, por exemplo. Aqui nós somos sensíveis à luz, às imagens, ao clima, né? O frio, o calor, nós somos seres extremamente sensíveis. Então, quando a gente pensa assim que nós filtramos a realidade, nós também somos atravessados por uma realidade maior. E isso constitui a nossa identidade. Então, por exemplo, aqui a ideia de identidade vem nesse sentido, de que ao mesmo tempo em que nós modelamos a memória, nós também somos modelados pelo mundo. E aí as coisas se tornam muito mais loucas e complexas, e que é isso que é ser humano. Então existe uma relação dialética, uma relação de troca com o mundo que nós fazemos. E isso vai ser visível em todo tipo de espaço que a gente ocupar, gente, na relação íntima, afetiva, na família, no trabalho, com as crianças, por exemplo. Estamos atravessando e sendo atravessados o tempo todo pela nossa história, pelo passado, presente e futuro. E aí é a partir dessa relação que nós temos com o mundo que nós construímos e produzimos a nossa trajetória de vida, a nossa história, um mito ou uma narrativa. Até mesmo assim, quando a gente pensa, sei lá, já aconteceu com vocês também de que alguém conta uma história que você não lembra sobre você? Isso é muito comum quando a gente pega na infância, né? Ah, eu lembro que na infância tu fazia isso. Caraca, você não tem aquilo. É algo que pertence ao outro sobre você. Então, também, como ao mesmo tempo as memórias estão no nosso poder, mas também estão fora. E isso é muito sério também, coisas que nós não retemos, mas que o outro tem de nós. E se a gente até pensar assim, em termos mais abstratos, gente, se deixar eu fico sendo verborrágica, então, por favor, fala também. Mas a memória, ela também detém um determinado poder. Se a gente pensar nas figuras, por exemplo, dos avós que contavam as histórias da família, quem guarda essas histórias? Por exemplo, memória até mesmo de habilidades, minha avó costura, minha mãe costura, e da geração dela ela é a única que costura. E das filhas dela, ninguém. Então, como as questões históricas, elas vão também se perdendo. E também ganhando novas formas. Então, assim, memória é muito importante. Memória é poder, memória é trajetória, memória é ancestralidade. E tudo isso está rolando no presente. Tá bom. Se a gente for considerar uma frase do Guimarães Rosa, que é um clássico, né, a gente escutar que viver, rasgar-se e remendar-se, a nossa vida com relação ao que lembramos, ao que representamos de nós, é muito parecida com uma colcha de retalhos.
Cada um vai montando aí a própria história com pedaços. E a ideia, gente, é que, inspirada por essa frase, a gente faça um momento de representar esses retalhos mesmo. Então, como vocês podem ver, tem folhas aí, uma rede, né? A ideia é que cada um, quem quiser participar, evidentemente, tá? Voluntário, cada um pegue uma folha e escreva uma memória importante. Não precisa se identificar. Né? Vocês podem pegar, escrever essa memória que tem canetinha, tem lápis, quem quiser pegar. Umas anotações aqui, a partir do que vocês falaram, assim, que como a memória ela ressoa diferente quando ela sai da gente. Não sei se vocês tiveram essa sensação também de ouvir do outro algo seu e essa troca que gera ao mesmo tempo um certo fascínio, mas também um certo estranhamento, como assim, isso é meu, mas também está aqui. Então, assim, como nós somos sensíveis mesmo à nossa realidade e que por mais que o cotidiano nos canse, nos exauste, nos coloque de certa forma alheios a nós, quando a gente para pensar um pouquinho, a coisa degringola, flui. Então, acho que a ideia era essa mesmo, de sensibilizar-nos para a nossa própria história, para a história do outro, e perceber quão marcante é viver. E, assim, muito do que vocês mencionaram, claro, a Amanda falou do casamento, alguns falaram de experiências mais recentes, mas muitas memórias relativas à infância. Né? E nós estamos num contexto de educação infantil, então isso chama a atenção também. Né? Como essas memórias sobreviveram? Né? Em meio a tantas informações, tantos dias que se passaram. Então, acho que são pontos de análise. E também como pensar a memória nos conecta com a nossa própria história e com a história do outro. Acho que é um ponto que também fica para nós olharmos com certa cautela. Mas, afinal, assim, do que serve tudo isso, toda essa imersão nas memórias de cada um, quando a gente pensa em educação infantil? Justamente, gente, por exemplo, assim, na literatura do desenvolvimento humano, nós vamos encontrar aqui essas memórias que a gente conversou aqui, que são memórias que a gente chama de memórias autobiográficas. Tá? Essas memórias, elas geralmente começam a se apresentar na nossa consciência quando a gente tem mais ou menos 3, 4 anos, que é justamente a faixa etária do público que vocês atendem, o público que vocês têm contato cotidiano. Então, assim, se a gente for considerar esse momento de construção de narrativa, de representação de si pela linguagem, nós, enquanto escola, somos muito privilegiados por poder acompanhar esse começo. É claro que existem lembranças de antes dos 3 anos, é claro, mas a ideia de ter capacidades de representar começa aqui. Então, nós temos um lugar muito específico nessa constituição do que as pessoas vão se tornar, sei lá, os alunos que passarem por vocês, talvez daqui a 10, 20, 30 anos se lembrem da professora Polly, da professora Fernanda, da tia Karina, né, das tias. Eu lembro da tia do primeiro período, era Poliana, inclusive, o nome dela. Vocês lembram dos tios e tias do primeiro período? Então, assim, a gente pensa que são questões tão distantes, mas emocionalmente estão conectados, próximos. E temos um lugar nisso. Né? Vocês têm um lugar na própria narração autobiográfica de cada criança que vocês atendem. E aí, o que vem? Quando a gente pensa nesse lugar, nessa responsabilidade, mas ao mesmo tempo temos tantas coisas para fazer, o ideal é que a gente olhe para as nossas memórias com uma certa atenção diferente. Porque se você, sei lá, ficar alheio à sua história, à sua capacidade de narrar, a como você se sente, como é que você vai ter sensibilidade para as construções de memória dos alunos? Se é algo que passa batido, se é algo que o cotidiano engole, talvez fique igual aquele macaco, né? E a gente não se atente a esse processo que é tão marcante. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala de cuidar da memória da criança, é necessário que a gente cuide das nossas, que a gente cuide das do outro. Então, autocuidado não é só academia, não é só whey protein, creatina, sei lá, o que mais, consultas esporádicas, médicas, psicológicas. Autocuidado é também ter uma relação muito mais demorada, muito mais reflexiva e acolhedora para com a própria história.
Então é assim que a gente pode também cuidar da história das crianças, que temos acesso, que temos ali contato. Mas como? Como é que eu posso, então, cuidar das minhas memórias? Que estranho pensar em cuidar da memória. Geralmente, quando a gente pensa em cuidar da memória, nós nos remetemos à ideia de cognição, por exemplo. Fazer cruzadinho, né? Vamos prevenir o Alzheimer, vamos prevenir as demências, vamos tomar remédio, vamos fazer uma análise muito mais voltada para a parte biológica, da manutenção da memória, do fortalecimento das conexões neuronais. Mas a gente está falando aqui de uma dimensão diferente da memória, uma dimensão afetiva. Então, como é que cuida do afeto? Que coisa estranha. E afeto, assim, não é só afeto bom, né? Afeto é um termo que, pelo menos na psicologia, a gente trata como tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que nos choca, tudo aquilo que nos emociona. E muitas emoções, elas são ambíguas, gente. Ao mesmo tempo que elas são gostosas, elas são amargas. Ao mesmo tempo em que elas são saudosas, elas são tristes e melancólicas. Então, assim, os afetos, eles não são uma coisa só. A gente imagina, essa emoção é boa? Não só, essa emoção tem uma porrada de experiências ali misturadas. Então, quando a gente fala assim, como é que eu vou cuidar da minha memória numa perspectiva afetiva? A ideia é que a gente nomeie as vivências, por exemplo, que vocês fizeram aqui, às vezes vocês nunca colocaram em palavras essas representações imagéticas, olfativas, mas vocês colocaram hoje. Então, assim, nomear tem um poder muito específico. Quando a gente consegue dar vazão, quando a gente consegue dar lugar, quando a gente consegue expressar de algum jeito, que a gente está chamando aqui de nomeação, mas pode ser, por exemplo, um desenho, pode ser através de uma fotografia, por que não? Né? Nomear significa trazer à tona aquilo que está escondido, aquilo que está velado. E também permitir sentir, gente. Muitas vezes a gente faz de nós mesmos robôs. Eu pensei nisso aqui, tem determinada emoção, peraí, vou distrair, vou colocar embaixo do tapete, não vou pensar nisso. Né? E aí acaba que a nossa forma de lidar com as nossas emoções fica um pouco precária. Porque, querendo ou não, a gente tem que encarar, a gente tem que se demorar nas coisas. Então a ideia é, você sentiu, você se lembrou, você sentiu, acolhe isso. Acolhe. Não tem problema. E também o processo de ressignificação, porque confessamos que nem toda memória é boa. Algumas memórias são horríveis mesmo, horríveis, assombrosas, tenebrosas, coisas que a gente não queria ter vivido. Mas muitas vezes elas tiram a nossa liberdade. A gente fica refém daquela memória de várias formas. Então a ideia da ressignificação é o quê? Tirar da memória difícil a nossa liberdade, pegar de volta. Realmente, assim, a gente tem memórias boas, mas tem as ruins, e eu resolvi deixar as ruins. Sabe, tipo assim, mas tem gente que não consegue. Uhum. Eu e minha irmã, por exemplo, nós moramos num colégio de freiras. Quando eu tinha uns 11 anos, ela tinha uns 9. Então, assim, isso. Mais ou menos uns 11 anos, ela tinha uns 9. Ela não se... Esse movimento mesmo. Engraçado como esse processo de ressignificar as memórias. Assim, para a gente fechar essas reflexões e pensarmos essa relação entre memória, infância, escola. Essa escola, inclusive, é uma escola que carrega muitas memórias, é uma escola de 1968. Então, imagina quantas memórias que as pessoas da comunidade, quem já passou por aqui, tanto quanto profissionais quanto crianças. A gente escuta alguns pais falando, no dia da festa da família, estava lá tirando as fotos, eu ouvi uma mãe falando, eu estudei aqui. Então, assim, existe um lugar muito específico também de nós, do nosso lugar enquanto escola, nessa relação que as pessoas têm com a memória. E aí vem essa pergunta, assim, provocativa para vocês, no sentido de que, imagine um aluno de vocês, ou vários, se essa criança só pudesse guardar um pedaço desse dia, o que eu gostaria que fosse? É isso. Agradeço pela atenção, pelo momento. Fico à disposição se alguém quiser falar alguma coisa também.